Hoje nós vamos fazer o efeito de tijolinho, como tem aqui a representação. Tem uma referência inicial que eu coloquei para vocês no início do vídeo, e aí nós vamos fazer aqui o trabalho com giz pastel, marcadores, lápis aquarelável, e eu coloquei aqui a partir das referências, então, os dois desenhos. Vejam, olha, tem esse desenho inicial, que ele foi feito à mão livre, sem régua, bem com efeito croquis. E esse aqui, né, que foi feito com régua, também de observação, mas eu usei régua. Então, vocês façam a opção que vocês quiserem e para a gente dar o andamento. Então, esse que eu fiz com régua, eu vou fazer com marcadores, giz pastel, com todos os materiais, ou seja, a técnica mista que a gente já vem trabalhando. Esse que eu fiz com efeito mais croquis, então, nós vamos usar lápis aquarelável, né? E eu vou fazendo, como nos outros vídeos, a parada para secagem. Bom, mas observem bem a referência, verifiquem luz e sombra, o efeito dos materiais e tudo que a gente tem de observação para esses trabalhos. Observem a referência, eu vou começar com esse com lápis aquarelável e eu vou começar sempre da parte aqui, no caso da parte superior, né? Então, o céu, ele começa mais intenso na parte superior, ó. Tô traçando bem próximo da fita, que eu coloquei uma máscara aqui, ó, para criar uma borda mesmo, não precisar fazer tanto material. Então, eu tô pintando na parte superior com o azul, que eu defini. E aí, eu vou molhar. Então, a parte superior, no caso do céu, é mais escura. Tenho aqui, ó, um pincel com carga de água e eu já vou trazer aqui a cor. Pode ser com pincel normal também. Então, ó, a parte mais escura em cima, eu vou trazendo a cor mais clara, né, para baixo. Isso com efeito aquarela. Pincel normal, não há problema. Então, é bem sutil, tá, gente? Não precisa colocar muito material, não. É só um azuladinho. Aí, vai trazendo em degradê. Observe sempre a referência. Esses manchados da aquarela que são lindos, esses efeitos, ó. Vai trazendo o azuladinho. Dá um pouco mais de pessoalidade quando se trata de um desenho arquitetônico de interiores. Muito bem. Essa parte do aquarelável, então, eu deixo secar. Quando a gente traz um pouquinho aqui do pincel, né? Olha os efeitos que dão, né? Super bonitos também. Então, para o aquarelável, é dessa forma, com água, como nós já fizemos sempre. Deixa fazer a secagem. Agora, nós vamos fazer o outro. O outro, a gente começa também, eu fiz um barradinho aqui de fita crepe para proteger o trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o papel, olha, meio como máscara, né? Então, eu vou colocar, ó, um papel como máscara. Então, primeiro, escolho o azul que eu quero trabalhar, né? Tem algumas tonalidades aqui. Para céu, então, eu costumo usar essa, ó. Faço a esfregação do giz pastel no algodão, num paninho, papel mais fininho que você queira. Então, deixa lá.
E aí eu vou usar, ó, uma folha como máscara, né? Então, vou trazendo a cor, ó, da parte superior, como eu fiz do aquarelável, né? Vou trazendo da parte superior para baixo, ó. É manchadinho também. Estão vendo, ó? Bem sutil. Não precisa colocar muita cor, ó. Aqui no cantinho agora, mesma coisa, né? Então, passa o giz no algodão e vai trazendo, ó. Não precisa colocar muito material. Se quiser colocar um pouquinho mais na parte superior, que a sua referência tá mais escura na parte superior, pode colocar. Mas é sutil, né? Então, ó, o céu é esse trabalho aqui, bem levezinho, não tem muito material, é só para essa sutileza mesmo que a gente utiliza. Começando de novo pelo aquarela, então eu já pintei, selecionei alguns lápis, ó, laranjas, beges, marrons, você pode colocar alguns ocres, alguns ainda mais avermelhados, né? Cores que simulam os tijolos, elas nunca são idênticas, né? Então, eu já pintei alguns aqui, de cores, né? Essas cores que eu selecionei e bem aleatórias. Eu não pinto todas de uma única cor, né? Porque senão não fica do jeito que a gente quer. Observando a referência, nós temos então do lado direito a parte de sombra, do lado esquerdo as partes mais claras, né? Então, eu estou fazendo as pinturas bem aleatórias aqui, mas lembrando que o material do lado direito é mais escurecido. Então, ó, com o próprio lápis de cores, eu já escureço essa lateralzinha mais escura. Então, eu estou sobrepondo, as cores serão mais uniformes, né? Porque ela já entra numa marcação de claros e escuros. É necessário que a gente faça isso, que você faça a leitura a partir da referência, né? Das cores mais escurecidas. Então, veja, já tem os claros e escuros, agora eu vou molhar. Vejam que eu não pintei todos, pode pintar quantos vocês quiserem, deixe alguns brancos, só para a gente simular. Aqui embaixo, próximo à vegetação, é como se não tivesse vegetação. Eu continuo pintando os tijolinhos aqui como se não tivesse vegetação. Vou colocar também alguns mais escurecidos desse lado, né? Tem alguns que tem marcações de cores mais escurecidas. Eu coloco alguns aqui na lateral também, que é já em sombra, e alguns eu marco ainda mais escuros, olha, veja, né, para a gente ter as tonalidades bem definidas. E sim, tonalidades, porque eu estou falando de claros e escuros, né? Áreas de luz e de sombra. Então, marquei alguns e agora eu vou molhar. Depois, se precisar, né, reforçar essas cores, a gente vai fazer. Mas, ó, vejam, quando eu molho, a cor já sobe bastante, né? Então, fica naturalmente mais escurecida, né? As manchas são importantíssimas deixar, porque a gente não está falando de um material de cor uniforme. As cores desse material são bem manchadas, né? Então, a gente mantém isso. Lembrando que esse desenho aqui foi aquele feito absolutamente à mão.
Então, a aquarela, ó, esse efeito manchado. Nessa parte também, mais diluído. Por que mais diluído, né? Porque esse lado é mais claro. Então, a gente, até na intensidade da pintura, com lápis aquarelável, a gente fez mais claro. Eu já estou marcando as sombras. Então, ó, as manchinhas é que vão deixando esse trabalho muito bonito. Se precisar, né, destacar mais alguns, a gente faz, não há problema. Então, é a primeira passada aqui da tonalidade. Ó, esse efeito mais manchado não faz mal, o tijolo é assim. Então, aqui, ó, no limite da parte da vegetação. É legal porque o efeito do tijolo no aquarela já fica, né? Ó, lembrando, eu tenho o mais escurecido e o mais claro, assim como a gente tem a referência, é isso que vai dar os volumes. Então, de aquarela, a gente deixa secar e vamos para o desenho com todos os materiais, né? Então, da mesma forma que nós aplicamos ali claros e escuros, eu vou trabalhar com as canetas. E aí, a gente vai verificar. Essa parte de sombreamento, né? Então, a gente vai marcar primeiro, sempre na hierarquia, os marcadores. Pega o seu papel de referência, teste as suas canetas, olha. Então, esse é um cinza quente, WG3. Esse é um cinza quente WG4, ó, as diferenças, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o WG2 e vou fazer a marcação direta aqui, né? Ó, você pode aplicar com a régua se você quiser. Então, eu vou marcar a área de sombra. Marcando a área de sombra. Né? Esse lado, lembrando que esse lado da parte do tijolinho, ela é mais escura. Então, eu peguei o WG2, que para vocês eu acho que no Magic Color, se vocês têm o Magic Color, é o WG1. Ó, tô usando o próprio papel como máscara, tá? E isso não dá errado, não. Aqui esse pedacinho. Vou melhorar um pouquinho. Pode ser com a régua, inclusive, se vocês quiserem passar. Lado de sombra, vejam, lado de sombra, caneta primeiro marcando a sombra. Certinho? O lado da mais claro, eu não vou colocar nenhum material de caneta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, um giz pastel. Gente, se vocês quiserem usar máscara como fita crepe, ó, é legal, porque aí você já diminui o seu trabalho, né? Então, ó, diminui o trabalho, você coloca um pouquinho mais de máscara, mas ajuda para que a gente ganhe tempo. Ó, colocando aqui giz pastel. Fita crepe, porque eu vou aplicar giz pastel. Dos dois lados, tá? Eu vou aplicar giz pastel. Do lado que eu fiz a sombra e o lado que eu estou fazendo aqui mais claro. Então, eu vou dar, com giz pastel, uma tonalidade única para esse desenho,
para que eu não tenha tanto trabalho, né? Como a gente está fazendo croquis, vocês viram a aquarela, a gente deixa secando muito mais, aqui não. Então, eu vou colocar aqui as máscaras. E aí, eu vou aplicar giz pastel dessa cor mais de tijolo, até posso misturar um pouquinho deles, né? Não tem problema nenhum. Protegendo a área. Lembre-se que eu sempre acabo cortando ali com estilete a pontinha aqui que ficou a mais. Então, eu vou cortar e a gente já segue. Vejam, giz pastel com tonalidade de cerâmica. Então, eu já vou fazer a esfregação aqui, ó, direto. Coloco um pouquinho mais, caso vocês queiram. Ó, tá vendo? Eu não cobri toda a área, foi sutil. Agora eu vou colocar algumas tonalidades diferentes de marrons pra gente simular bem essa parede. Tá? Então, ó, pouquinho de giz, não foi colocado muito. Eu vou passar as mesmas tonalidades em cima aqui da caneta marcador que eu acabei de fazer. Continuando esse com marcadores e giz, agora, os lápis aquareláveis que eu usei para o trabalho, né? Ó, vejam, esse aqui que está com a secagem do lápis aquarelável. Agora, eu vou usar as mesmas tonalidades para pintar alguns tijolos, né? Então, a rusticidade dele vai aparecer aqui, ó. Então, veja, eu vou pintar alguns na direção da perspectiva e vou intercalar as cores. Eu não vou usar continuamente. Então, alguns vão ficar mais texturizados, outros mais lisinhos, alguns serão mais amarronzados, outros mais alaranjados, né? Então, para dar os efeitos que a gente tem aqui dessa base de texturas. Olha, tanto quanto na parte clara, quanto na parte escura, vou fazer as mesmas coisas. Então, ó, pintando cada um deles. Então, já vou usar os outros tons para vocês verem. Então, ó, caprichem, é suave, mas é 1 a 1. Não tem como escapar, tá? É 1 a 1. Então, o efeito do giz pastel aqui deu uma tonalidade, né? Mais uniforme. Agora, eu vou fazer essa parte mais texturizada, que já aparece lá no lápis aquarelável, mas aqui, naquele que a gente molhou, mas aqui ainda não. Então, é preciso que você tonalize, sim, alguns. Então, eu vou adiantar um pouquinho, né? Então, estão vendo, ó, eu estou usando várias cores. Alguns realmente vão ficar mais escurecidos. E assim como aquele primeiro que nós fizemos das pedras, eles vão ser evidenciados quando a gente fizer os acabamentos. Então, aqui, ó, eu vou usar alguns mais escurecidos, não é? Para dar os efeitos que eu quero. Observem bem a referência. Então, eu vou adiantar um pouquinho mais esse processo, inclusive com as outras cores, olha, vejam, os mais avermelhados. Não precisa fazer muitos, tá? É só para dar essa sensação realmente da irregularidade das cores. Então, vou fazer vários aqui,
tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e adiantar um pouquinho o processo. Vejam, eu já vou passando aqui a canetinha preta, para que a gente tenha os acabamentos, né, mais definidos. Então, vejam, vou passar a caneta preta em todo o desenho, vou quadricular o tijolo. Em aquarela está secando, né? Então, eu desenhei esse quadriculado, né, do tijolo antes de fazer a pintura. Então, ele foi desenhado. Eu coloquei ele um pouquinho maior para vocês enxergarem, né, o trabalho que está sendo feito, o efeito de cada um. Então, esse revestimento, ele é um pouco menor na realidade aqui, né, se a gente pensar no tamanho do que está sendo aplicado. Então, veja, eu vou passar caneta preta como acabamento em todo o desenho, e aí já adianta um pouco esse processo, enquanto isso, aquele em aquarela está secando. Ah, uma coisa importante, na nossa referência, nós temos aqui vegetação. Eu comentei a respeito no aquarelável, né? Eu faço o acabamento da parede inteira como se não houvesse vegetação. A vegetação será feita por último. Bom, agora eu vou fazer aqui, ó, fiz o acabamento com caneta. Lembre-se que você tem que marcar muito bem a perspectiva. Se a perspectiva ficar errado, então observe bem a sua referência para não correr riscos aqui de perder o desenho, tá? Então, eu só passei a caneta nanquim e agora eu vou fazer a marcação das áreas de sombra. Eu tenho que observar a minha referência. Então, na minha referência, eu tenho uma sombra muito bem marcada, que é a projeção, ó, da porta. Essa aqui é uma porta, está projetando aqui uma sombra na minha estrutura aqui da casa, né? Então, eu vou colocar exatamente como está na referência. Observe lá, ó, aqui. Ó, bem retinha, ela aparece bem retinha. Eu vou usar até aqui o limite do tijolinho para me orientar. Ela tem uma quedinha, porque a sombra, ó, faz uma projeção, né? Então, se eu tenho luz aqui vindo da parte superior, a sombra vai fazer uma projeção. Então, essa borda da porta, né? Que é bem legal esse desenho. Então, eu vou pegar o giz cinza, pode ser o grafite, lembrando que pode ser o grafite. Aqui eu também vou colocar uma fitinha crepe para me ajudar aqui. Não passar muito para a parte de lá, né? E aqui embaixo também. Eu sempre deixo fita crepe aqui para me ajudar, para me auxiliar. Pode ser grafite. Então, essa sombra, ela é bem marcada, mas, ó, tira o excesso, teste, olha. Vai fazer a aplicação. Essa sombra é bem geométrica, ela tá bem marcada. Então, vou colocar um pouquinho mais de cinza, porque na porta também vai cinza. Essa porta, ela é toda da parte externa de concreto, um concreto aparente. Então, a combinação dos elementos de cores aqui estão bem definidos. Coloquei a sombra bem marcada. Agora, eu vou tirar a fita crepe. Então, veja, olha, a sombra ficou exatamente como eu queria, tá? Ó, o efeito aqui da porta. Bom, essa porta, ela é bem legal, que eu vou aproveitar os cinzas, né? Então, eu vou colocar máscara na parte externa dela.
essa parte do lado direito da porta, também ela é levemente mais escurecida, mas ela não é tão escura quanto a sombra projetada. Então, ó, nessa partezinha aqui, eu também vou colocar um pouquinho de giz pastel, porque essa porta, ela é de concreto. Então, a aplicação é de cinzas. Vocês viram que a gente trabalha com muito cinza, né? Essa altura do campeonato, as canetas WG1, enfim, já estão... Ó, eu vou usar o mesmo giz, só que o mesmo algodão, só que ele não é tão forte, né? Mas mesmo assim, a parte de sombra, ó, já vai tirando, tá vendo? Olha lá o efeito que a gente tem, é muito bonito o efeito. Já está aqui sombreado. Bom, na parte interna da porta, a mesma coisa. Então, aqui... colocar o giz dessa forma. Fita crepe, não giz, né? Falei o giz, mas é fita crepe. Coloca a fita crepe da mesma forma, aproveita já o material que você tem ali, destacado, e já vai fazendo, porque você vai adiantando bem o processo. Eu já mencionei que essa é uma técnica que é para ser rápida, ela não pode ser muito demorada. Na referência, a parte superior está mais escura, então posso colocar um pouquinho mais de material, tá? Então, passo cinza no algodão e desço com ele. Então, na parte superior, mais cinzinha. E aí, eu vou marcando aquilo que é, ó, de dentro, tá vendo? O efeito fica aparecendo. É muito legal fazer isso. Na parte aqui, ó, superior da entrada, que esse é um detalhe, observa bem a referência. Esse trabalho é interessante porque ele é todo em detalhes. Essa caixa de concreto que é externa, ela é irregular também, ela não acompanha a perspectiva, é muito legal. É uma caixa irregular, né? Essa residência. Então, vejam aqui. Também, ó, a parte aqui do cantinho superior é mais escurecida. A parte inferior é mais clara. Então, ó, colocando fita crepe, passando o giz que já está, né, indicado aqui no nosso trabalho. Aqui, ó, só passa na parte superior, deixou cinzinha, olha lá, já fica também o efeito da parte interna. Olha que legal, né? A parte da porta, essa é uma porta que é muito bonita, é uma porta que eu costumo chamar que é de aço cortem. Ela não é de madeira, ela é de aço cortem, que tem um aspecto meio enferrujado. Então, vou colocar a fita, ó. Viram? Foi muito rápido fazer essa parte de concreto de porta. Vou colocar a fita no entorno dela e vou usar uma caneta marrom. Então, separem nos seus materiais, que eu vou parar o vídeo para pegar. Eu acho que eu já tenho ela aqui próxima. Veja, eu vou passar uma caneta marrom. Essa aqui é da Cis, olha, ela tem um lado chanfrado, né? Essa caneta da Cis. E o outro lado tem um pincel, né? Você pode usar qualquer um dos lados. Eu costumo usar o chanfrado, que é o material que vocês têm. Então, sempre de cima da fita para cima da outra fita, ó, diretamente. Isso aqui vai simular bem o aço cortem, né? Pegue a referência do aço cortem. É muito bonito isso de revestimento. Passe um pouco de giz pastel marrom, pode ser lápis de cores marrom, para dar o efeito manchado nela, né? Então, no canto superior esquerdo é mais escurecida. Então, eu passo um pouquinho de giz,
e aí na parte de baixo ela fica bem manchadinha. Com lápis de cores, você faz os acabamentos dela, né? Então, na parte superior, até aproveite, ó, ela meio riscada aqui na parte superior, dessa sensação de enferrujada mesmo, né? Então, eu estou usando, ó, lápis de cor, fazendo algumas linhas sutis para simular o material, tá? É o que eu falo sempre, você tem que ter a referência que é do aço Cortem, que é o seu desenho inicial, né? Já tem lá a portinha e só faça a marcação, né? É bem pouco material. Aqui na base tem um pouquinho de giz branco, só um pouquinho, porque é a parte mais clara, e a parte que recebe chuva também, ela tá levemente com branco. Se você quiser fazer um esfregaço, então colocar um pouquinho de giz esfregando e depois esfuma, como tudo que a gente fez até agora. Vejam, aqui foi passado também a canetinha preta em todo o entorno, e agora eu vou fazer aqui um detalhamento de lápis branco, porque existe esse detalhamento lá na base da porta, se vocês verificarem. Então, sempre tenta simular de acordo com a referência, tá? Então, só coloquei um pouquinho aqui de lápis branco e agora aqui um marrom mais escuro para fazer a parte do lado esquerdo e embaixo aqui do... Ele tem um elemento, né, de partes mais escurecidas, detalhes da porta mesmo. Então, a gente reforça aqui, ó, com lápis marrom mais escuro. Se você quiser, pode ser o preto. Então, ó, só reforçando o detalhamento de porta mesmo. Aqui a gente tem concreto, então não há áreas mais coloridas, né? Então, eu vou aplicar um pouquinho mais só de giz escuro na parte aqui, ó, entre o piso e a porta, né? Na parte superior nós já fizemos, mas nessa parte de baixo, não. Então, eu sempre coloco a máscara aqui, no meu caso aqui, pode ser a folha direto, ó, para eu fazer o trabalho. Então, ó, eu esfreguei primeiro na folha antes de levar para lá. Então, na parte inferior, né, marcando um pouquinho ali sutilmente a área de sombra. Se, ó, no meu caso aqui, saiu um pouquinho, né, para lateralzinha, então, eu simplesmente apago aqui, ó. E a gente acaba por levar material para todo, né, o espaço. Então, eu vou apagar alguns excedentes, que você pode apagar também com aquela massinha que eu mostrei para vocês no início das aulas, que é o limpa-tipos, ela também tira tudo. Ó, vai ficando bem realista, porque as sombras foram marcadas direitinho. Lembrando que eu já tinha passado canetinha preta. Agora, nessa parte aqui, também tem os concretos na referência, eu vou fazer igual. Colocar máscara, fazer os concretos com cinza, e aí vocês vão vendo o resultado de acabamento. Passar a caneta. Estou fazendo essa parte interna também, que essa parte interna lá na referência também é tijolo, então estou fazendo como essa. Então, eu fiz o concreto, passei os cinzas no concreto, passei a caneta para marcar e diferenciar bem o desenho, senão a gente se perde. Então, vocês viram que eu fui fazendo e fui passando a caneta preta. Agora, eu vou passar um pouco do giz pastel escuro, mas
cor de cerâmica e de terra, porque aqui também é tijolo. Então, o mesmo acabamento que eu fiz aqui do tijolo, eu vou usar aqui. Veja, eu já tinha feito, né, essa parte aqui, tinha esquecido dessa parte do tijolinho. Então, ó, estou reforçando com lápis de cores, com mais sombra, principalmente entre o concreto e o tijolinho. Vejam que sempre baseado na referência, né? Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho. Essa janela ela tem uma estrutura branca na referência e tem um pouquinho de vidro. O que que eu vou fazer? Vou colocar máscara aqui com a folha e vou refletir um pouquinho da cor do céu nessa parte de vidro. Então, áreas externas, quando tem vidro na parte externa, então ela reflete um pouquinho, inclusive aqui tem uma vegetação. Bom, enquanto isso, veja, o aquarelável já secou, só que ele não tá com área nenhuma de sombra. O que eu fiz foi só passar a canetinha, né, com esse efeito croquis à mão, sem régua. Vejam que nesse que eu fiz, né, com régua, foi todo colocado, né? Tudo eu passei com régua. Aí esse a mão com efeito croquis, sem a régua. Aí é o efeito que você mais gosta, tá? E principalmente para quem está sem todos os materiais. Então, eu vou dando os acabamentos e avançando. Vocês viram que esse desenho é bem mais demorado porque ele é muito detalhado, principalmente quando a gente passa caneta e tal. Eu não vou fazer ele até o finalzinho, né? Eu vou colocar só um pouquinho de gramado, um pouco da vegetação. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar fita crepe no entorno e só simular aqui com o azul, tá? E vou fazer isso também lá no aquarela. Vejam, aqui eu coloquei um pouquinho de lápis de cores mesmo, simulando aqui o reflexo do céu, né, que tá vindo nessa área. E aqui embaixo eu vou refletir um pouquinho do esverdeado, que será aqui da grama. Então, eu vou fazer já essa parte do gramado para vocês verem. Veja, eu coloquei uma fita crepe aqui na linha do horizonte, podia ser um muro, mas a gente está simulando um gramado, ó. Giz pastel verde, e aí eu vou esfregar levemente no entorno aqui do nosso trabalho. Nessa parte de baixo, eu vou colocar também aqui sem medo, porque depois eu apago as placas que estão indicadas, né? Aqui tem um muro também, não tem problema. A diversidade de verdes também não tem problema. Com linha do horizonte, tá? Então, pode tirar a fita crepe. Todo gramado pode ser feito dessa forma. Olha aqui, que simples. Estão vendo? O efeito é bem legal. Aqui tem embaixo, no desenho original, umas placas desenhadas, que elas estão marcadas aqui. Eu simplesmente vou apagar. Então, isso vai dar o efeito que eu quero do concreto, né? Então, aqui eu vou apagar. Tá? Apaguei desse lado também, ó, tem placa desse lado. Ó, as plaquinhas a gente simula dessa forma mesmo, nem precisa, ó, desenhar.
na sua referência, você vai ver que tem as vegetações também. Ó, veja, então na parte inferior do vidro, ó, bem levezinho, eu vou colocar um pouquinho de verde, porque ele reflete o entorno, tá? Então, ó, o azul é só na parte superior, na parte de baixo não. E aí, vejam, eu coloquei cinza para o concreto e vai ficando bem similar à nossa parte real. Bom, fazendo a vegetação, essa vegetação é bem legal, porque ela é bem curtinha, né? Então, eu pego sempre os meus tons de verdes, e aí eu vou marcar os pontos de vegetação. Começo com verde claro, e ó, em cima aqui, então ela tem tufinhos, ó, do ponto, ela tem pequenos tufos. Então, eu vou espalhando, ó, como se fosse um canteirinho. Então, ó, ponto um pouco para cada lado, acompanhando a perspectiva, ó, e um próximo do outro. Então, aqui para cima, para a direita, para a esquerda, e assim vai. Vai acompanhando o desenho da perspectiva. É uma vegetação tipo capim, né? Tem as moreias, que são muito bonitas, são super resistentes. Tem a florzinha roxa ou branca. Então, ó, para baixo também, essa vegetação. Então, eu tô com um tipo de verde só e eu nem desenhei, né? Fiz direto com lápis de cor. Pode fazer? Pode. Ó, tá? Então, aqui. O efeito do canteirinho. E entre, né, o gramadinho, tem algumas linhas mais esverdeadas, como se tivessem realmente as plaquinhas. Então, é que elas são o efeito de gramas aqui entre as plaquinhas, ó. Então, eu estou colocando aqui também, desenhando direto, sem muita preocupação, né? Então, aqui, desenho das plaquinhas. Em volta aqui da residência tem um pouquinho mais de gramíneas. Então, você pode pôr um pontilismo, porque esse gramadinho, ele está, né? Se você quiser colocar do lado... Olha, tô fazendo umas achuras aqui, para simular um pouco mais as graminhas, bem próximo aqui da casa, tá? Então, ela fica aqui mais aparente. Bom, aí pegue lápis mais escuro e a gente vai reforçar as linhas, né? Então, direita, para cima, esquerda e um pouquinho aqui para baixo, ó. Que, como eu falei, esse tem um efeito mais capim, né? O efeito das moreias, né? Vai colocando, subindo a tonalidade, como todos que a gente faz. Lembrando que você tem que seguir lá a referência. Tá vendo? Aqui próximo é mais escuro, próximo da porta, né? Tem um pouquinho mais, então um pouquinho mais escuro, tá? Não esqueça que você tem que seguir a referência, ó, veja. Então, aqui a parte de vegetação, mais em tufinhos, então aqui eu vou reforçar um pouquinho, aqui tem entre, né, as plaquinhas tem um pouquinho mais de grama, então eu dou uma reforçadinha para simular as placas aqui cimentícias. Um pouco mais aqui é um pouquinho
né? Tem um pouquinho de sombra, cuidado, né, com a perspectiva, senão você pode perder aqui as linhas de perspectiva, é bem fácil, hein, acontecer. Então, eu reforço um pouquinho no final dos desenhos aqui das plaquinhas, né, os gramados. Com aquele emaranhado de linhas que a gente executa, ó. Para indicar. Tapete a gente também faz dessa mesma forma, tá? Lá no fundo eu vou colocar um pouquinho desse efeito também. E aqui eu tenho uma vegetação. Essa vegetação é como sempre a gente fez. Vamos aqui para as considerações finais. Então, vejam, aqui eu fiz a vegetação, como já fizemos em outros vídeos, né? Então, tem as características aqui dos esfumados, a gente usou bastante giz pastel, o cuidado mesmo é com o desenho. Eu volto a repetir isso, com a perspectiva, veja aqui, né? O vidro, como foi feito, foi aplicado um pouquinho de azul, ele veio em degradê, né? E aí aqui no gramado esverdeado, os acabamentos que nós temos sempre. Então, cinzas para concreto, a esquadria aqui dessa janela é branca. Bom, no de aquarela, ele fica com o efeito mais manchado. Eu acho maravilhoso esse efeito. Então, veja, a gente tem as características do material aparecendo. Eu acho muito bonito, olha aqui, então a parte mais escura, também as de sombra, feitas também com lápis aquarelável. Vou até reforçar um pouquinho mais dessa linha aqui entre a parede e a nossa parede e o tijolinho da porta, né, para que a gente tenha uma referência melhor. Então, aqui ela é um pouquinho mais grossa, essa linha, vou colocar para vocês verem logo mais. Então, isso faz, né, notadamente a diferença. Então, essa linha ficou um pouquinho clara demais, eu escureço ela. Então, veja, a gente consegue definir um pouco melhor os claros e escuros, mas o efeito de sombra com cinza. Na porta eu coloquei o ferrugem, que é o efeito aço cortem, e vocês podem fazer acabamentos um pouco mais com o grafite também, reforçando os escuros, né? Então, olha, se você quiser colocar um pouquinho mais de lápis, reforçando as sombras, pode fazer depois. Em algum outro tijolinho que vocês queiram reforçar, né, o desenho. Mas eles ficam muito bonitos, guardadas as devidas proporções. Então, como eu disse, esse aqui totalmente feito à mão, com efeito croquis. Esse aqui com uso mais de régua e os outros materiais, né, que nós já utilizamos em técnica mista, tá? Então, encerramos essa parte de tijolinhos, façam. No canal tem um outro vídeo de tijolinho, só que na parte interna. Tem algumas outras referências que eu vou disponibilizar também para vocês, né? E aí, vamos dar continuidade a esse trabalho. Boa noite para todo mundo e até mais.